Ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve depor hoje. Ele é investigado sobre suspeita de omissão nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e pela minuta também encontrada na sua casa. O ex-secretário, portanto, agora, segundo as autoridades, ele terá que alterar agora o resultado, inclusive essa questão toda envolve a questão das eleições também. O repórter Bruno Pinheiro está conosco, tem mais informações. Olá, muito bom dia, Bruno. Olá, você, um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria e uma satisfação, tá bom, Marcelo? Um dia cheio, a gente observa essa movimentação aqui realmente no Palácio do Buriti, aqui na capital federal, porque é o retorno do governador Ibanez Rocha do MDB. No dia de ontem, na quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito, resolveu então retirar esse afastamento de Ibanez Rocha, que iria durar inicialmente 90 dias. Ele foi inclusive referendado em plenário do STF e agora então Ibanez está retornando às suas atividades. A expectativa era que ele retornasse ainda ontem, já que a resposta do ministro Alexandre de Moraes era que ele retornasse aqui às suas atividades imediatamente. Acabou que ele retornou somente hoje, então, logo na parte da manhã. Agora é aguardado uma entrevista coletiva aqui, onde acontecem as falas oficiais do governador, ao lado da vice-governadora, a Celina Leão, que esteve durante os últimos dias à frente do governo do Distrito Federal. Vale ressaltar que lá naquele dia no emblemático 8 de janeiro, Ibanez acabou sendo afastado horas após exonerar o secretário de Segurança, que na época era o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está detido ainda no 4º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, hoje ele será ouvido de forma reservada na Justiça Eleitoral. Esse depoimento será remoto, será virtual e do outro lado aqui do eixo, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, acontece ainda um outro depoimento que também é muito importante, do ex-comandante da Polícia Militar, daquele emblemático 8 de janeiro. Ele que, diferente de Anderson Torres, que optou ficar em silêncio, adiantou que já tinha muito a falar e que ele tinha vontade de falar. Com quem eu conversei ontem, ligado à CPI aqui do Distrito Federal, chegou a me falar que se o ex-comandante, se ele tinha muito a falar, a comissão está disposta a ouvir e que não tem nenhum interesse em ligar Ibanez Rocha com esses atos e nenhuma responsabilidade jurídica nessa comissão que investiga as invasões aqui na capital federal. Então, 11 horas da manhã, é a expectativa que chegue então Ibanez ao lado de alguns secretários e da vice-governadora Celina Leão. Ontem ele chegou a divulgar uns vídeos nas redes sociais que aguardou com muita calma e estava confiante no judiciário e que vai continuar comprovando a sua inocência. Só para a gente finalizar, o recurso que os advogados de Ibanez utilizaram para solicitar essa revogação, na verdade, do afastamento, é com base em um relatório da Polícia Federal que apontou inicialmente, a gente continua ao vivo, e apontou inicialmente que não tinha nenhuma ligação Ibanez com os atos, em uma omissão de fato em relação a esse planejamento da segurança aqui na capital federal. Ibanez colocou à disposição o aparelho celular, as conversas com Anderson Torres, que estava de férias, inclusive. Ibanez antecipou o seu depoimento lá na Polícia Federal de forma espontânea e agora então ele novamente retorna às suas atividades. A gente já observou, tem muita gente aqui, vários jornalistas, aliados do governo, simpatizantes e também os secretários que acompanham esse evento, que é o retorno de Ibanez, que foi reeleito em outubro de 2022 durante as eleições no primeiro turno
A gente continua acompanhando e aguardando essa fala oficial após ser retirado o afastamento de Ibanez Rocha do MDB, o governador do Distrito Federal. Marcelo Matos. Bruno Pinheiro, daqui a pouco você volta conosco aí, realmente aí a expectativa, muita gente passando aí, inclusive na frente aí, tem a câmera ligada, mas as pessoas costumam passar na frente, isso acontece muito, infelizmente também. Diogo Schelp, praticamente é a posse, né, porque Ibanez tomou posse dia 1º, no dia 8 nós tivemos então os atos e a partir daí ele foi retirado do cargo. Anderson Torres pesa essa questão que foi muito noticiada à época da minuta que gostaria de alterar o resultado da eleição. A questão dele é mais delicada, né, Schelp? Com certeza. Rapidamente sobre Ibanez Rocha, o que não se pode permitir é que um governador eleito permaneça afastado do cargo por mais tempo do que o necessário, se não houver, né, indícios de que ele possa, inclusive, atrapalhar as investigações em relação a esse caso. Não está encerrado, mas isso é um bom sinal para ele, indica que não foram encontradas ainda provas contundentes de que ele tivesse alguma relação ali, uma omissão ativa, digamos assim, nos atos de 8 de janeiro. Agora, em relação a Anderson Torres, a relação é realmente mais complicada, mas ele tem uma função, basicamente, nesse depoimento ao TSE, que é uma função de testemunha, né? Ele não é o investigado nesse caso em específico. Ali é mais o problema para o presidente Jair Bolsonaro, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo investigado, inclusive, por abuso de poder, por causa daquele encontro com os embaixadores no ano passado, em que ele colocou em dúvida a credibilidade do processo eleitoral. E o que se quer saber de Anderson Torres nesse depoimento no TSE é justamente em relação àquela minuta daquele projeto que havia, né, de um decreto para uma intervenção militar no TSE, para evitar justamente o processo eleitoral, a confirmação do processo eleitoral. As 3 perguntas que estão sendo feitas para o Anderson Torres nesse depoimento. Primeiro, quem entregou a cópia da minuta para ele? Segundo, como o documento foi parar na casa dele? E terceiro, mais importante, qual foi o papel do ex-presidente Jair Bolsonaro na elaboração do documento?